Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Foram publicadas nesta terça-feira, dia 26 de dezembro, no Diário Oficial da União, as novas regras sobre o setor de ônibus rodoviários de linhas interestaduais, um mercado que mexe com a vida de 100 milhões de passageiros por ano e conta com mais de 4 mil empresas em operação. Para as empresas conseguirem operar novas linhas, foram impostas exigências mais rígidas, o que vai interferir na restrição da concorrência. As empresas terão de apresentar novas comprovações de capacidade técnica e financeira, capital mínimo de R$ 2 milhões e valor extra para a frota acima de 16 ônibus por linha. As empresas terão de comprovar que possuem o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Veículos em operação com acima dos 15 anos precisarão fazer uma vistoria a cada 6 meses. A idade máxima dos veículos não pode ser acima de 20 anos, mas as empresas não poderão incluir ônibus com 15 anos ou mais. Foram padronizadas as categorias de poltronas de acordo com a reclinação e espaço para as pernas. Esses padrões determinam os preços dos bilhetes e o passageiro deve ficar bem atento. Na hora de pedir uma linha, a empresa deve informar em quais terminais rodoviários vai operar, quais pontos de apoio e as garagens. As paradas devem ser feitas a cada 300 km e os pontos de apoio para manutenção e abastecimento devem ficar a cada 450 km entre eles. As gratuidades, como para idosos e pessoas com deficiência, poderão ser pedidas também pelos sites das empresas de ônibus e não somente nos guichês. Os mercados serão definidos de acordo com a eficiência e tamanho de atendimento. Foi criado um sistema de abertura regulares de janelas de entrada para que as empresas possam conseguir operar as linhas que pediram. Cada mercado foi dividido por níveis de eficiência e porte, segundo os quais a ANTT vai autorizar ou não a entrada de novas empresas nas linhas. Os mercados foram divididos entre principais, grandes que já tenham bastante oferta e subsidiários, menores com menor concorrência. As exigências para conseguir linhas nestes dois tipos de mercado são as mesmas, mas no caso dos principais, de acordo com a concorrência, será permitido o aumento de somente 10% a 25% do total de viações em relação às que já estão operando. Um exemplo, se uma linha é em mercado de nível 1, que seria a mais concorrida, e já tem 10 viações operando em cada ciclo, a ANTT só vai permitir mais uma empresa. Ainda falando sobre a ANTT, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT publicou decisões nesta quinta-feira, dia 28 de dezembro, relacionadas às empresas Primar e Ouro e Prata. Em outra decisão, novas empresas foram autorizadas a operar em regime de fretamento. Pela decisão número 942, em um cumprimento à decisão proferida nos autos do mandado de segurança, a ANTT decidiu suspender os efeitos da decisão SUPAS número 861, de 11 de dezembro de 2023. Em resumo, esta decisão de número 861, publicada há 2 semanas, reverteu medida que tinha sido favorável a Primar Navegações e Turismo, autorizando a empresa a implantar a linha Limeira a Rio de Janeiro, de prefixo número 08 035830. Com a publicação, a Primar volta a ter autorização para operar a linha nesse trecho, mas, como observa o superintendente, a medida terá validade até o julgamento final da ação ou até que seja alterada a decisão judicial. Já pela decisão SUPAS número 937, a aviação Ouro e Prata recebeu autorização para desistir da operação dos mercados autorizados por meio da decisão número 836 de 2023. Com esta decisão, fica revogada a inclusão de novos mercados à empresa do sul do país, conforme publicado no Diário Oficial da União do dia 1º de dezembro de 2023. Desta forma, a Ouro e Prata desistiu da inclusão em sua licença operacional dos mercados de Fátima, no Tocantins, para Belém, no Pará, Goianésia do Pará e Tailândia, no Pará. O Ministério das Cidades anunciou que, com recursos do PAC, Programa de Aceleração em Crescimento, vai financiar para estados e municípios a compra de quase 3 mil ônibus elétricos.
sendo 2.927 veículos para que estes tipos de coletivos entrem em operação ainda no ano de 2024. De acordo com a pasta, nesta sexta-feira, dia 29 de dezembro, em todo o país, são 444 coletivos elétricos com bateria, contando a frota de 69 unidades na cidade de São Paulo, o município que tem os maiores planos de eletrificação do transporte por ônibus. Contando com financiamentos de diversas fontes, que somam 5,75 bilhões de reais, a capital paulista tem a meta de 2,6 mil ônibus elétricos em operação até o fim de 2024. Mas até agora não houve avanços significativos. Para 2023, o prefeito Ricardo Nunes anunciou 600 unidades em circulação, mas a própria SP Trans, que gerencia os transportes municipais, e a Enel, responsável pela distribuição de energia, informaram que as obras para adaptações nas garagens e na rede sequer começaram. Estudos da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, mostram que, pelo perfil da rede de baixa tensão na maior parte da cidade de São Paulo, se 50 ônibus elétricos ou mais carregarem as baterias simultaneamente, inclusive na madrugada, pode cair a energia de bairros inteiros. Estes financiamentos pelo PAC, em nível nacional, devem levar em conta a infraestrutura necessária, hoje um dos maiores desafios para a eletrificação dos ônibus no Brasil, ao lado de fatores como alto custo de aquisição e dúvidas sobre a real autonomia das baterias. O PAC também deve auxiliar no financiamento da compra de ônibus a diesel em 2024. O Ministério das Cidades prevê 2,7 mil coletivos a diesel do padrão Euro 6, obrigatório para modelo 0 km e que pode reduzir em média em 75% os poluentes em comparação com a tecnologia anterior Euro 5. A pasta ainda estima o financiamento de ônibus com outras tecnologias de redução de poluição, como 406 a biodiesel, 127 a gás e 106 híbridos. A CIMOB, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e do Ministério das Cidades, também divulgou resultados da sexta edição da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana, junto a municípios de médio e grande porte, com mais de 250 mil habitantes. De acordo com um levantamento, com base na pesquisa Origem e Destino dos municípios que responderam, a maior parte dos deslocamentos se dá pelo transporte individual, carro e moto, com 38%. Em seguida, com 28% das viagens, vem o transporte coletivo. E em terceiro, aparecem os deslocamentos a pé, que representam 27%. As bicicletas representam apenas 3% dos deslocamentos. A pesquisa ainda revelou que os 67 municípios dos 116 da população superior a 250 mil habitantes que responderam à pesquisa em 2023 somam mais de 4 mil quilômetros de ciclovias e ciclofaixas no país e mais de 2 mil quilômetros de corredores e faixas para ônibus. Estas cidades reúnem 30% da população brasileira e 70% do universo dos municípios com mais de 250 mil habitantes no país. Dos 32 municípios que declararam ter ajustado a tarifa preponderante do transporte público coletivo em 2023, 6 deles informaram que não houve ajuste ou houve redução da tarifa no último ano. Já 12 dos municípios respondentes tiveram ajuste maior que 10%. Desde 2018, a pasta solicita informações aos municípios com mais de 250 mil habitantes para obter um panorama da mobilidade urbana nas principais concentrações urbanas do país. A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana também publicou os dados da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana Metropolitana, com informações prestadas pelos governos estaduais de sistema de transporte público coletivo metropolitano intermunicipais, incluindo trens, metrô e ônibus. Em 2023, foram 9 governos estaduais que responderam, além da empresa gaúcha estatal de transporte sobre trilhos, Transurb, com dados de 13 diferentes regiões metropolitanas do país. O banco de dados completos da PIMOB 2023 e dos anos anteriores pode ser acessado no site cimo.mdr.gov.br. A Prefeitura de Porto Feliz, cidade do interior de São Paulo com 53 mil habitantes, renovou por mais 12 meses o contrato com a empresa American Vans Transportes e Turismo para o Programa de Transporte Gratuito Municipal.
Os serviços incluem as áreas urbanas e rurais, com fornecimento de motoristas e sistema de rastreamento dos veículos. Na justificativa, a Prefeitura afirma que a instituição do programa de tarifa zero Expresso Porto Feliz possibilita a universalização da oferta de transporte público coletivo no município. O valor total do novo contrato, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, dia 26 de dezembro, é de R$ 3,6 milhões. Quando comparado ao primeiro contrato assinado em 23 de dezembro de 2022, no valor de R$ 2,4 milhões, o montante atual está 50% mais alto. Em julho de 2021, a Prefeitura de Porto Feliz contratou uma empresa especializada para elaborar o plano de trabalho para estudo de transporte público. A principal conclusão dos trabalhos foi a de que a melhor opção seria realizar o serviço com gratuidade. Os estudos realizados para a formatação do processo licitatório para a nova concessão resultaram em uma tarifa muito alta para a manutenção do atendimento desejável, e o estudo de viabilidade resultou em uma taxa interna de retorno baixa, indicando a necessidade de aporte financeiro pelo poder público para absorver parte dos custos e manter a modicidade tarifária para a população. A Prefeitura concluiu que o valor deste aporte justifica a contratação através de um modelo de prestação de serviços com custos integralmente absorvidos pelo poder público, ou seja, transporte coletivo com tarifa zero. A partir deste domingo, dia 31 de dezembro de 2022, os ônibus de Itapecerica da Serra, em São Paulo, contarão com tarifa zero. O benefício será válido aos fins de semana e feriados. Após o documento ser enviado pelo prefeito Francisco Nakano à Câmara Municipal, os vereadores aprovaram, de forma unânime, na última sexta-feira, dia 29, a melhoria do transporte coletivo. Já a Prefeitura de Itapetininga, no interior de São Paulo, anunciou que os ônibus do transporte coletivo do município terão tarifa zero a partir de hoje, dia 30 de dezembro. A medida foi oficializada pela gestão municipal no dia 28. Segundo a Prefeitura, o programa Ônibus de Graça tem o objetivo de fomentar o comércio, contribuir com a geração de emprego e impulsionar a economia local. Com a medida, a cidade entra para o grupo de 86 municípios brasileiros com passe livre no transporte. A gestão compara a medida com uma transferência de renda e cita ainda melhorias no trânsito e ganhos ambientais causados pela implantação da tarifa zero. Com a medida, será mais dinheiro no bolso do trabalhador. É como se fosse uma transferência de renda. Além disso, a medida irá influenciar na redução de carros das ruas, fato que colabora para a melhoria do trânsito e do meio ambiente. De acordo com a estimativa da Prefeitura, os cidadãos que trabalham de segunda a sábado economizarão o custo de 48 passagens, o que equivale a R$ 144, aproximadamente 10,9% do salário mínimo. A economia ao longo do ano seria de R$ 1.728. A Prefeitura de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, prorrogou até o dia 30 de abril de 2024 a gratuidade total nos ônibus municipais aos domingos e feriados. A prorrogação foi publicada em Diário Oficial desta sexta-feira, dia 29 de dezembro. A medida foi implantada em 2021, quando, então, a estimativa era de que este tipo de gratuidade custasse R$ 120 mil mensalmente aos cofres do município. A gratuidade aos domingos e feriados em Ribeirão Pires só vale nos ônibus municipais operados pela empresa Suzantur. Os ônibus da Next Mobilidade, gerenciados pela EMTU que passam na cidade, e os trens das linhas 10 Turquesa, que também atendem ao município, cobram as tarifas normalmente aos domingos e feriados. A Aviação Novo Horizonte, uma das mais tradicionais empresas do transporte rodoviário de passageiros da região nordeste do país, irá receber, em 2024, 50 ônibus rodoviários 0 km. A aquisição foi anunciada durante a confraternização da empresa pelo presidente Isaac Azevedo Magalhães. A informação foi dada em primeira mão pelo blog do Anderson, que cobriu o evento realizado na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. O evento também celebrou o 58º aniversário da Aviação Novo Horizonte.
Segundo o site Agência Sertão, Isaac não informou quais são os modelos a serem adquiridos e disse que as primeiras 16 unidades serão entregues até maio e outras 16 até o mês de julho. O restante será entregue ao longo do segundo semestre. Em 25 de outubro, a Novo Horizonte recebeu 4 novos ônibus com carroceria buscáveis Tabus DD e chassi O500R SD Bluetech 6x2 da Mercedes-Benz. A Aviação Garcia se alinhou à agência ESG Environmental, Social e Governance, em inglês, e vem realizando ações nos campos culturais e educacionais. Ao longo de seus 89 anos, a empresa incorporou práticas que reforçam a agência social e ambiental. Com o aumento da preocupação com o desenvolvimento sustentável no mundo, a empresa vem reforçando a ampliação às ações nesta direção. O vice-presidente da Aviação Garcia, Stefano Boicó Júnior, destaca a relevância das iniciativas no cotidiano e da busca por modelos sustentáveis de produção. Abraçamos com convicção os desafios da Agenda 2030, atentos ao contexto social em que estamos inseridos, aos movimentos culturais e à assistência da comunidade e aos cuidados com o meio ambiente para as futuras gerações. Para isso, alinhamos nossas operações aos objetivos sociais e sustentáveis de modo efetivo, diz segundo Stefano Boicó Júnior. Um dos casos é o programa Bom Aluno, que seleciona estudantes carentes e oferece acesso às escolas particulares do ensino fundamental até a pós-graduação, incluindo cursos complementares. Em parceria com a Aviação Garcia, o programa atingiu conquistas acadêmicas, taxa de aprovação em vestibulares e impacto social em mais de 850 integrantes no país. A empresa tem iniciativas próprias, como o programa Criança no Museu, que traz alunos do ensino fundamental ao museu de sua sede, onde acontece um mergulho na história. Dentre outros projetos estão a Biblioteca Móvel Ambiental, o apoio ao Hospital do Câncer de Londrina e a ONG Viver, e a participação no MEC Dia Feliz. Mais recentemente, em parceria com a primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, a empresa auxiliou no acolhimento de famílias ucranianas que fugiram de seu país por causa da guerra, custeando despesas essenciais por um ano. No ramo cultural, a empresa apoia o Festival de Grafite de Londrina. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. O motorista de um ônibus urbano da capital paulista perdeu o controle do veículo e invadiu uma casa na manhã deste sábado, dia 30 de dezembro. O acidente ocorreu na rua da Moca, 3881, na zona leste da capital paulista. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido com gravidade. O imóvel ficou bastante danificado e a Defesa Civil avalia possível risco de desabamento. As causas do acidente serão investigadas. Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo disse que uma equipe da Defesa Civil esteve no local para avaliar os danos. Na última sexta-feira, um acidente entre dois ônibus no bairro JK, em Pará de Minas, deixou ao menos 15 pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista de um dos ônibus perdeu o controle, fazendo com que atingisse outro coletivo da mesma empresa. Segundo os oficiais, os passageiros sofreram apenas ferimentos leves no rosto e no joelho e foram encaminhados pelo SAMU para hospitais da região. Um ônibus da Aviação Útil e um caminhão colidiram no quilômetro 87 da descida da Serra de Petrópolis na manhã desta última quarta-feira, dia 27 de dezembro, por volta de 5 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros e a concessionária responsável pela via atendem à ocorrência. Ainda não há informações sobre vítimas. A Útil informou que suas equipes estavam no local, recolhendo informações sobre o ocorrido, ressaltando que não há passageiro em estado grave. Um ônibus rodoviário acabou tomando por volta de 9 horas da noite desta última terça-feira, dia 26, da BR-262, nas proximidades ao Hospital Fiscal de Lampião Seco. Apesar do susto, não houve feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, o coletivo seguia de Corumbá para São Paulo sem passageiros. O motorista do coletivo, de 59 anos, que não teve a identidade revelada, teve apenas escoriações. Agentes da Polícia Rodoviária Federal atenderam à ocorrência. As causas do acidente seguem sendo investigadas.
Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus da aviação paraibuna deixou ao menos um ferido na noite desta última quarta-feira, dia 27, na BR-267, na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Minas, o motorista do carro invadiu a pista contrária e acabou batendo contra o coletivo. O ônibus saiu de Juiz de Fora e seguia para a cidade de Muriaé. Apesar do susto, não houve feridos. O motorista do carro, de 46 anos, passou mal e perdeu o controle da direção. Acredita-se que o mesmo possa ter tido um mal súbito. Ele acabou encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia. As causas do acidente seguem sendo analisadas. Segundo as autoridades, a aviação paraibuna informa que lamenta o acidente e que seu condutor estava na via em via de tráfego e em velocidade compatível com o local, desviando o veículo para o acostamento para evitar a batida. Um ônibus rodoviário da aviação Eucatu que fazia o trecho Curitiba-Porto Velho acabou pegando fogo na madrugada desta última quinta-feira quando seguia viagem pela BR-364 no sentido Cuiabá. De acordo com informações de testemunhas, o incêndio deu início por volta de 4 horas da madrugada e assustou os passageiros. E ao perceber o problema, o motorista conseguiu desbarcar todos os clientes, porém, as chamas acabaram destruindo o ônibus e as bagagens. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. A Eucatu providenciou outro coletivo que chegou ao local do incidente por volta das 7 horas da manhã e todos seguiram viagem em segurança. As causas do acidente seguem sendo analisadas. Um grave acidente envolvendo 2 ônibus rodoviários na madrugada desta sexta-feira deixou ao menos 4 pessoas feridas na altura do quilômetro 705 da BR-262, no município de Corumbá, no interior do Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu na ponte sobre o rio Uruguai. Agentes do Corpo de Bombeiros também acabaram acionados para a ocorrência. Os feridos acabaram levados para o pronto-socorro de Corumbá. A aviação Andorinha informa que os coletivos estavam fretados para o transporte de funcionários de uma mineradora. Durante tentativa de conversão, um dos veículos teve sua lateral atingida por um ônibus clandestino que, a princípio, estava com os faróis apagados. Devido ao impacto da colisão, uma janela do ônibus quebrou e os estilhaços atingiram os passageiros. A causa do acidente segue analisada conforme as autoridades. Um acidente envolvendo um ônibus da Rápido Expresso Fênix e um caminhão deixou diversos feridos na tarde desta última sexta-feira, dia 29, na altura do quilômetro 126 da rodovia Dom Pedro, em Campinas, em São Paulo. De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, as faixas 2 e 3 e o acostamento seguiam interditadas às 2h30 da tarde. O coletivo que saiu de Bragança Paulista e iria para Campinas transportava cerca de 40 passageiros. Ao menos 15 pessoas apresentaram ferimentos. O motorista acabou preso às ferragens e resgatado em estado grave. O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência. A causa do acidente segue analisada conforme as autoridades. A aviação Rápido Ribeirão, que é controlada pelo Grupo JCA, renovou parte de sua frota com novos ônibus Marco Polo Paradiso G8 1800DD, com chassi Mercedes-Benz 8x2 de 15 metros Euro 6. Alguns clientes exigentes do trecho Ribeirão Preto-São Paulo e São Paulo-Ribeirão Preto relatam que os coletivos estão mais apertados. Os novos veículos estão com 16 poltronas no primeiro piso e outras 52 no segundo andar. A empresa segue oferecendo serviço convencional em seus ônibus baixos com 46 poltronas no mesmo trecho. A Rápido Ribeirão adotou uma nova identidade visual semelhante à utilizada nos ônibus da Autoviação 1001 do mesmo grupo. Alguns dos clientes mais exigentes relataram que a viagem, que dura em torno de 5 horas, e se torna desconfortável por ter menos espaço entre as poltronas. Vale lembrar que a Aviação Cometa, que faz parte do mesmo grupo empresarial, está disponibilizando alguns horários com o serviço leito. Clientes da Aviação Real Maia viveram momentos de grandes transtornos quando o ônibus apresentou problemas na noite desta última quarta-feira, dia 20 de dezembro, na BR-153, em Colinas do Tocantins. O coletivo, que seguia com cerca de 40 passageiros, seguia a viagem de Palmas para São Luís e teve a viagem parada por 20 horas. De acordo com os clientes, a empresa de ônibus não prestou nenhuma assistência durante o período que eles ficaram parados em um posto.
depois de apresentar uma falha em Paraíso do Tocantins por volta de 10h40 da noite. O motorista seguiu viagem com o ônibus com problema. Segundo os clientes, o motorista seguia viagem em alta velocidade, colocando a vista de todos em risco. Segundo os clientes, o motorista seguia viagem em alta velocidade, colocando a vida de todos em risco. E os clientes ainda afirmaram que irão acionar a empresa de ônibus judicialmente por meio de uma ação coletiva. A Real Maia não se manifestou sobre as reclamações de seus clientes. O Detro-RJ iniciou nas principais rodoviárias do estado do Rio de Janeiro a Operação Réveillon, com o objetivo de assegurar a qualidade e segurança dos veículos disponíveis à população no período da virada de ano, além de reprimir a prática de transporte ilegal. As ações duraram até esta quarta-feira. Foram verificados equipamentos de segurança, de acessibilidade e a conservação geral dos ônibus que partem da rodoviária Novo Rio, da rodoviária Roberto Silveira em Niterói e da rodoviária de Nova Iguaçu, que recebem mais passageiros nessa época do ano. Fiscais também estavam acompanhados no horário de partidas e o cumprimento de gratuidades garantidas por lei. No sábado, uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e com a Prefeitura de Paraty reforçou a fiscalização turística entre o município e a cidade vizinha de Angra dos Reis, que recebe muitos visitantes durante a temporada de férias. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, realizou nesta última sexta-feira, dia 29 de dezembro, a sessão pública do pregão eletrônico para aquisição de 85 novos ônibus modelo padrão para o sistema BRT. Houve propostas para os 3 lotes ofertados nesta licitação, o que gerou economia de R$ 26 milhões aos cofres do município. Ao todo, a Prefeitura investirá R$ 122 milhões na compra desses ônibus. A vencedora de 2 lotes, num total de 55 veículos, foi a empresa Marco Polo. Já a empresa Caio arrematou um lote com 30 ônibus. A previsão é que os veículos com capacidade para 80 passageiros sejam entregues entre maio e julho de 2024. Todos os ônibus serão equipados com motor traseiro e tecnologia Euro 6, que emite menos gases poluentes. Os próximos passos serão homologação do resultado e assinatura do contrato com os vencedores de cada lote, previstas para os próximos dias. Com essa licitação, chega a 713 o número de ônibus comprados pela Prefeitura para a recuperação do sistema BRT. Atualmente, há 427 novos ônibus operando nos 3 corredores, Transoeste, Transolímpica e Transcarioca. Todos os antigos articulados azuis já foram retirados definitivamente de circulação. Na última terça-feira, dia 19 de dezembro, informamos que a Aviação Cidade do Aço fez uma cisão para regularizar a operação da linha 405T, que liga Nova Iguaçu à Barra da Tijuca, que a empresa de Barra Mansa operava após ter direito às suas operações através de licitação. Só que esta linha foi vendida junto com a empresa Evanil, que integrava o grupo empresarial da Cidade do Aço, e por esta linha ser licitada, não era possível fazer apenas uma transferência da linha da Cidade do Aço para a Evanil. Com isso, foi feita a cisão da Aviação Cidade do Aço, que criou uma nova empresa com a razão social RJ 132 Transportes e Turismo, e recebeu o registro RJ 232 no Detro. Inicialmente, seu nome fantasia passou a ser Evanil Tour, que já estava presente em alguns dos ônibus cadastrados na nova frota da empresa. Só que o nome fantasia da nova empresa foi modificado pela direção, passando agora a se chamar Novanil, e já estampa a lateral dos veículos que integram a frota da nova empresa criada a partir da cisão da Aviação Cidade do Aço. A cisão foi aprovada pelo Detro-RJ, conforme consta no processo, quando a autarquia homologou a cisão parcial da empresa Aviação Cidade do Aço, assumindo a empresa RJ 132 Transportes e Turismo Limitada, a concessão para a operação da linha 405T Nova Iguaçu Barra da Tijuca, sob o registro RJ 232. A aprovação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 23 de outubro.
Por meio de um comunicado em suas redes sociais, a Autoaviação Reginas anunciou o fim de suas operações na linha 423C, Gramacho Central via Itatiaia. Segundo informações da própria empresa, o motivo do fim da linha é o esticamento até o bairro do Gramacho da linha 102C, Caxias Central via 25 de agosto, operada pela Autoaviação Jurema, que agora será responsável pelo trajeto. Para celebrar os 60 anos que a empresa completa, em 2023, a Expresso Nordeste renovou sua frota com veículos que trazem pintura comemorativa, sendo 2 ônibus com 1000 Invictus DD e 4 unidades do Campione Invictus 1200, todos fabricados pela Comil. Os novos ônibus receberam os prefixos 6000, 6010, 6020 e 6030. Internamente, eles possuem 42 poltronas semi-leito, com encosto de braços e pernas, tomadas USB para carregamento de celular, ar-condicionado, sanitário, entre outras comodidades. Além de serem os primeiros veículos modelo 1200 da empresa paranaense, do novo Campione, recentemente atualizado pela Comil, esses novos ônibus também já chegam com tecnologia Euro 6 menos poluentes e mais econômicos, montados sobre o chassi Scania K370C 4x2. Falando agora da pintura, além da logo de 60 anos e do glitter brilhoso que já era presente nos veículos de 2 pisos, eles estampam nas laterais a imagem do primeiro ônibus da Expresso Nordeste, um Chevrolet Brasil 6500, que inclusive faz parte do acervo da empresa em sua garagem matriz na simpática cidade de Campo Mourão. O sistema BRT Sorocaba fecha o ano de 2023 com um saldo de aproximadamente 16 milhões de passageiros transportados. Deste total, 5.520.827 circularam pelo corredor Itavuvu e Terminal Vitória Régia. 3.373.822 passaram pelo corredor Ipanema e Terminal São Bento, e o restante embarcou em um dos 8 corredores estruturais distribuídos pela cidade. O ano de 2023 registrou um notável aumento no número de passageiros, evidenciando a crescente adesão dos moradores de Sorocaba ao transporte coletivo. Destacam-se as estações de Itavuvu, Ipanema, Maria Antônia Prado e Santa Cecília, que tiveram os maiores fluxos de usuários. Este cenário consolida a tendência de crescimento na operação, marcando o 3º ano consecutivo de um volume ascendente de usuários. O diretor de Relações Institucionais, Gustavo Barata, esclarece que, mesmo faltando alguns dias para o final do ano, é viável avaliar que o ciclo se encerra de forma positiva para o sistema. Para o ano de 2024, há uma projeção otimista de aumento de 30% no número de passageiros na operação, impulsionada pela ativação do Corredor Oeste, 3º e último trecho do projeto. Estima-se uma circulação diária de 83 mil usuários em toda a operação. Com a conclusão integral do projeto, mais de 2,2 milhões de usuários serão atendidos mensalmente. O Corredor Oeste desempenhará um papel crucial ao conectar o eixo leste-oeste, unindo esses 2 extremos da cidade. O trecho não apenas facilitará a integração, mas também se interligará aos 5 corredores estruturais já em operação na região sul, leste e no centro, fortalecendo ainda mais a rede de transporte da cidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou no último dia 26 de dezembro a reoneração do óleo diesel a partir do dia 1º de janeiro de 2024. O PIS e CONFINS sobre o diesel, gasolina, gás de cozinha e biodiesel foram zerados em 2022 pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma tentativa de frear os aumentos dos preços dos combustíveis agravado pela guerra na Ucrânia. O governo do presidente Lula manteve o benefício até a metade de 2023, retomando gradativamente a tributação sobre os combustíveis. Uma das justificativas para esta retomada, além de responsabilidade fiscal, foi bancar um programa de renovação de frota de veículos que, no caso dos carros de passeio, teve alta adesão, movimento que não foi visto nas compras de ônibus e caminhões. Haddad, após reunião com o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércios e Serviços, Geraldo Alckmin, diz que não acredita que a remuneração
vai impactar no preço do diesel ao consumidor, trazendo efeitos, por exemplo, nas tarifas de ônibus e nos fretes, porque os valores do combustível acumulam a queda de R$ 1,01 no ano. A questão é acompanhar os impactos ao longo de 2024. A volta da tributação vai deixar o litro do diesel em torno de 30 centavos mais alto, o mesmo valor da redução média anunciada para esta quarta-feira, dia 27 de dezembro, pela Petrobras. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, a tarifa do transporte coletivo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, passa para R$ 6. A mudança ocorre após o fim do subsídio definido em outubro e que tem fim previsto para o dia 31 deste mês de dezembro. Monte das Cruzes é uma das cidades da Grande São Paulo que não vai reajustar a tarifa de ônibus em 2024. Assim, o valor continuará em R$ 5, preço em vigor desde janeiro de 2022. Já a Prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, vai manter em 2024 os valores das tarifas de ônibus em R$ 4,25 pelo cartão Soul, na modalidade comum, em R$ 5,50 para os pagamentos em dinheiro. Porém, para o empregador que paga o vale-transporte para os funcionários, a conta vai ficar alta e a tarifa passará de R$ 6 para R$ 7. O novo valor entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro. A Prefeitura de Campinas anunciou que não haverá reajuste na tarifa de ônibus ao longo do ano que vem. Com isso, o valor de R$ 5,45 pela bilhetagem eletrônica não será alterado. Já em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, a cidade passa a ter 3 valores de tarifa nos ônibus municipais. Para quem paga com cartão Integração Viaja Fácil, o bilhete da cidade haverá redução de 20 centavos, passando para R$ 5,30, para R$ 5,10 na modalidade comum. E para os estudantes, a redução será de 10 centavos, passando de R$ 2,65 para R$ 2,55. Já para quem paga em dinheiro no ano de 2024, não haverá reajuste da tarifa de ônibus com valor permanecente em R$ 5,30. A tarifa de ônibus em Contagem aumenta para R$ 6 a partir desta sexta-feira, dia 29. As viagens integradas entre o sistema de transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo por ônibus e o sistema estadual de transporte metropolitano metroferroviário, composto pela CPTM Metrô, passaram a ter tarifa pública integrada mais cara a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Enquanto a Prefeitura, pelo 4º ano consecutivo, decidiu manter a tarifa de ônibus na cidade em R$ 4,40, o governador paulista Tarcísio de Freitas optou por reajustar para cima os preços das passagens de trens e metrô. Além disso, a adoção da passagem gratuita aos domingos pelos prefeitos Ricardo Nunes é outro exemplo de políticas distintas na mobilidade da região metropolitana, que segue sendo composta por diversas tarifas definidas pelas prefeituras. Há 2 semanas, com tarifa unitária nos trilhos passando de R$ 4,40 para R$ 5, a integração com os ônibus da capital passará de R$ 7,65 para R$ 8,20 a partir do dia 1º de janeiro. A tarifa de ônibus em Santo André sobe para R$ 5,70 em dinheiro e no bilhete, e R$ 7 no vale-transporte. Em São Bernardo do Campo, a tarifa de ônibus vai para R$ 5,95 em todas as modalidades de pagamento a partir do dia 1º de janeiro. Já a tarifa de ônibus executivos do serviço Airport Bus Service para os aeroportos irá para R$ 62,55, com aumento na MTU em São Paulo. Transportes metropolitanos divulgam novos valores de tarifas integradas de trem e metrô da MTU. A tarifa sem integração é de R$ 5,10 e irá para R$ 5,80 a partir do dia 1º de janeiro. Já a tarifa integrada com os trilhos pela modalidade comum hoje é de R$ 8 e no dia 1º de janeiro vai para R$ 9,30. Mas se o pagamento for com vale transporte, os valores são diferentes e mais altos. Hoje a integração desta linha com os trilhos pelo VLT é de R$ 8,43 e com reajuste em 1º de janeiro vai para R$ 9,79. Já a tarifa de ônibus em Mauá não sobe em 2024 no bilhete eletrônico e em dinheiro, mas no vale transporte vai para R$ 7. Já a cidade de Fortaleza, no Ceará, não sofrerá reajuste na tarifa de ônibus em 2024.
Em Minas Gerais, a tarifa de ônibus em Ribeirão das Neves passa a custar R$ 6,25. E em Londrina, a tarifa passa a custar R$ 5,75. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Esta foi a nossa última edição de notícias e informações deste ano de 2023. Amanhã teremos a nossa retrospectiva às 7h30 da noite, onde vamos falar sobre os principais acontecimentos do mundo rodoviário e também os que trouxemos aqui no canal. O vídeo sai às 7 da noite de amanhã. Em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até amanhã.